o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, apresentou um projeto sobre as regras de transparências para as emendas parlamentares. A repórter Marília Ribeiro traz as últimas informações. Você bem que falou que o anúncio seria feito nesta sexta-feira, Marília. Vai me pedir para entrevistar. Tiago, boa noite. Esse projeto era para ter sido protocolado na quinta-feira, conforme foi combinado com o Supremo Tribunal Federal em uma reunião com os três poderes nessa semana. Mas acontece que isso aconteceu de fato mesmo só nesta sexta-feira, Esse projeto do senador Ângelo Coronel, que é relator do orçamento de 2025, ele traz novas regras sobre transparência e rastreabilidade das emendas. É importante a gente dizer aqui, Tiago, que esse projeto, ele vale apenas para as emendas a partir de 2025. De 2024, ainda continua o imbróglio que será resolvido entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Agora vamos lá falar desse projeto que foi feito pelo senador Ângelo Coronel, Pelo texto, aquelas chamadas emendas PIX, elas serão priorizadas apenas naquelas obras inacabadas e o deputado ou senador que é autor dessas emendas, ele vai ter que identificar o objetivo dos recursos e o valor dessa transferência. Já quem receber vai ter que destinar direitinho a agência e a conta que vai receber esse recurso. E o executivo, ele vai ter que comunicar em até 30 dias às câmaras municipais e às assembleias legislativas, além do Tribunal de Contas da União sobre o pagamento dessas emendas. Vão ter prioridades em transferências aqueles estados que estiverem em calamidade ou em situação de emergência. Agora, falando daquelas emendas de bancada e também de comissão, Tiago, elas deverão ser destinadas para projetos estruturantes em determinadas áreas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte. Pelo texto, fica determinado que 50% dessas emendas de comissão devem ser destinadas para a área de saúde. Tiago, como eu disse no início, esse texto ele vale apenas para as emendas a partir de 2025 que vão vir orçadas nesse projeto que deve ser votado até o dia 31 de dezembro. Esse projeto que eu estou falando é do orçamento de 2025. Já esse projeto das emendas, a expectativa é que o Congresso Nacional consiga tramitar esse texto nas duas casas, Câmara e Senado Federal, já a partir da semana que vem. Quando ele for aprovado lá dentro das duas casas, esse projeto vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, pelo ministro Flávio Dino, que é autor dessas suspensões, e depois vai ser analisado pelo plenário da Casa. O texto, como está hoje, que foi feito pelo senador Ângelo Coronel, ele pode sofrer mudanças e isso vai depender dos deputados e dos senadores que devem analisar esse texto na próxima semana lá dentro do Congresso Nacional, Tiago. Então, na próxima semana, o Congresso está cheio de atividades e o que a gente precisa saber é, de fato, se esses projetos que eles querem colocar para frente, se eles vão caminhar mesmo, viu, Tiago? Isso, então, na semana que vem começa a tramitação, Marília Ribeiro acompanhando no Congresso. Vou passar já a palavra para os nossos comentaristas. Dora Kramer, claro que em linhas gerais a Marília nos explica, uma tentativa de dar mais transparência e também convencer o Supremo, para que continue, obviamente, fiscalizando isso, mas que esse projeto seja liberado e atenda os parlamentares. Agora, é uma corrida contra o tempo para eles, porque eles querem quanto mais cedo melhor, não é, Dora? Pois é, mas aí tem um enrosco, O fato desse projeto ser apresentado é um passo, mas a Marília trouxe um ponto fundamental. Esse projeto diz respeito à transparência, à rastreabilidade das emendas futuras. O Judiciário, o ministro Flávio Dino, quer uma resolução para as emendas passadas, e isso o Congresso não quer dar, argumenta que não tem informações registradas, porque como elas eram obscuras, não tinham controle, então não tem registro, e isso talvez seja objeto de um outro projeto. E ainda tem mais um enrosco, que é o seguinte, é o volume de respeito ao executivo, é o volume de recursos, hoje das emendas, 50 bilhões. No orçamento de 25, o Congresso quer que esteja previsto 52 bilhões. Então, no lugar, ao contrário de reduzir, ainda aumentou
propõe aumentar o volume de emendas. Então, isso vai ser um impasse, vai ser um embate a ser travado daqui em diante, as emendas passadas e também o volume de recursos das emendas. E Colbert, tem aquele ponto que, claro que isso é um acordo que vai ser feito com o próprio Supremo, mas a matéria pode sofrer alterações, pode sofrer mudanças, e aí desagradar o próprio Supremo, aí volta ao mesmo impasse, não é? E aí como é que fica, né, Thiago? Porque daí vai ser um projeto encomendado ou endossado com a chancela do Supremo, e aí não vai poder discutir, não vai poder mudar, não vai poder alterar, vai poder ter emendas no projeto das emendas. Assim, eu acho que isso é um poder influenciando no outro, e a gente tem que ter os poderes harmônicos entre si, como prevê a nossa Constituição, mas também tem que ter os poderes independentes entre si. Seria muito melhor que o Congresso, por sua iniciativa, discutisse, votasse, elaborasse um sistema de emendas que atenda aos preceitos constitucionais e que isso estivesse de acordo com o texto constitucional depois, em uma eventual provocação ao Supremo Tribunal Federal, que não precisaria ser o guardião dos textos que estão em trâmite no Congresso Nacional. Isso foi inventado pelo próprio Supremo, quando lá atrás trouxe todo mundo para a mesma sala e falou: vamos fazer aqui um acordo entre os poderes em relação à transparência das emendas. Agora, sair disso vai ficar muito difícil.